Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, neste terceiro bloco estamos recebendo aqui já nosso conhecido painelista, o professor Luiz Antônio. Eu tenho uma certa dificuldade, Luiz Antônio, mas é Steglitz, o E é fechado, né? O E é fechado, é alemão, Steglitz. De origem alemã. Muito bem, como é que está, Luiz Antônio, tudo bem? Olha, com a pandemia aí, os cuidados todos, certas restrições, mas dentro do possível estamos bem, sim. Que bom. Luiz Antônio, ele, vamos dizer assim, dispensa apresentações, mas é muito bom lembrar que é um homem de currículo, um currículo muito importante, né? Um currículo que trouxe muitas contribuições e irá trazer ainda para Porto Alegre, para a comunidade, para a sociedade, né? Na medida que ele, além de publicitário, ele é especializado em administração, tem metodologia em ensino superior, quer dizer, é especializado em gestão de petróleo, de gás na área de energia, é especializado também em dinâmica de grupos, quer dizer, trabalhar em equipes, isso é muito importante, e fez parte de vários conselhos aqui na nossa capital e no nosso município. Né? Por exemplo, na capital ele foi conselheiro fiscal da SESA, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Né? Já no município foi conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que também ocupou este cargo no Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Também foi diretor de produção econômica da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, hoje chamada SMIC. Isso é a Secretaria atual, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, né, Luiz? O inverso. O inverso. Era a Secretaria de Indústria e Comércio e ela foi transformada, foi agrupada com outras secretarias, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que agrupou 5, Turismo, Inova, a própria SMIC, então ela passou a se chamar Diretoria de Promoção Econômica. De Promoção Econômica. É nessa gestão agora, Marquesa? Nessa gestão. Ah, tá. Nessa gestão. E tu foste conselheiro agora, então, nessa gestão ou já faz algum tempo? Não, foi nessa gestão, então? Não, conselheiro da área de defesa do consumidor foram nas gestões anteriores. Tá, e nessa gestão econômica? Eu fui diretor. O diretor é o responsável pelo que seria até então a SMIC. Sim, sim. Agora foi desmembrado. Agora não tem mais chance de voltar a SMIC. Agora a área de... todos os setores, todas as supervisões que existiam dentro... Assim como houve, por exemplo, DEP e DEMAI foram agregados também, né? Só que aqui foi partilhado. Foi partilhado. Foi partilhado. Houve uma reforma, na verdade, administrativa, né? Houve uma reforma total. Primeiro virou a Diretoria de Promoção Econômica e depois ela virou Diretoria de Fiscalização, ela virou... diretoria, são 7 ou 8 diretorias, somando com as outras secretarias. Existe a diretoria de turismo. Quer dizer, na verdade, então, as secretarias diminuíram, mas houve esse acréscimo em função de diretorias de departamentos, houve um aumento de diretorias, sem dúvida, mas se somar todas as diretorias que existiam nas secretarias anteriores, houve uma redução. Houve uma redução, houve uma redução. Assim. Houve uma incorporação, houve uma redução de toda a estrutura, o que pode se discutir com muita propriedade se foi benéfico ou não. Bom, aí já é uma questão que tem que ser avaliada. Aí é outra questão. E muito adiante, talvez. E tu fosse também da Sulpetro, né? Fui diretor executivo do Sindicato dos Revendedores de Combustível do Estado. Dos distribuidores de combustíveis. Dos revendedores, não das distribuidoras. Ah, tá. Pois é. Dos postos de gasolina. Então, nesse cenário todo, Luiz Antônio, que conheces bem os membros da política, os membros da administração pública, pelos cargos que ocupaste, né, principalmente nestas áreas aí econômicas, como é que tu estás vendo não no cenário econômico especificamente, mas no cenário político, como é que tu estás vendo este ano o encaminhamento das próximas eleições, as eleições municipais? O coronavírus mudou todo o cenário. Mudou todo o cenário, porque, principalmente na questão política, obrigatoriamente todos os atores saíram de cena. Ninguém mais pode estar falando, não tem espaço na mídia para suas intenções, seus trabalhos. Nem nas redes sociais. Nem nas redes sociais. Então ficou somente o executivo, a Câmara Municipal está totalmente ausente também, ficou só o executivo. Então isso vai tornar a eleição, e não houve ainda nenhuma manifestação sobre novas datas ou manutenção de datas, mas
deve acontecer em breve. A legislação ainda continua igual, não houve nenhuma alteração, não é? Não houve nenhuma alteração formal, embora os comentários sejam bastante grandes, e é pertinente uma alteração para que para que todo mundo possa ter uma chance igual de expressar o seu desejo, a sua capacidade, a sua competência, os seus projetos. E hoje não existe essa condição. Hoje não existe, não tem o menor jeito. Então, vai ser um trabalho para o cidadão, para o eleitor, muito grande em separar os fatos da mídia. Sim. A exposição da mídia cria uma certa intimidade com o candidato. E quem não tem intimidade. E tu achas, Luiz, que hoje nós temos uma guerra, né, estabelecida, vamos colocar assim, né, entre principalmente o Poder Executivo e o Poder Legislativo em nível federal. Tá? E isso aí está mexendo realmente com toda a nação, está mexendo com todas as situações, né, que não envolvem só a questão do coronavírus, mas envolvem as relações de reformas, né, reforma tributária que tem que sair, né, a própria reforma política. Né. E o cidadão brasileiro, parece, a meu juízo, Luiz, que ele está tendo uma informação melhor das pessoas que ocupam cargos. Tu achas que isso aí vai ser benéfico no sentido de avaliar os próximos candidatos, agora em nível municipal? Essa forte comunicação, essa forte informação que tem, porque o presidente do Congresso Nacional, lá, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, isso, aquilo, o presidente do Senado, isso, aquilo, o deputado, isso, o governador, aquilo. Quer dizer, sim, as pessoas estão tendo mais informações dos políticos. Tu acha que isso vai ajudar na escolha dos novos prefeitos e vereadores? Eu entendo que as informações que estão um pouco mais expostas são informações dos bastidores, não exatamente dos políticos, e sim das manobras, dos jogos. Nós estamos numa situação em que o Brasil é que nem quando o Brasil está perto de uma semifinal da Copa do Mundo, futebol, todo mundo vira técnico. E todo mundo conhece os jogadores um por um. E conhece um por um, sabe da história, sabe da família, sabe tudo, e é um especialista. E o Brasil hoje está vivendo uma situação muito parecida. Todo mundo virou especialista, todo mundo dá opinião e não existe projetos. Sobra opinião e falta projeto. Vou exemplificar. Para tudo. Para o Brasil. Ok. É uma situação anômala. Existia a necessidade de uma ação efetiva naquele momento e a ação de parar foi adequada. Agora, ela faz parte de um projeto. Qual é esse projeto? Não conheço. Quando é que as atividades, qual é a regra para as atividades voltarem? Como é que isso funciona? Quais são os índices, quais são os critérios? Está na vontade do gestor e isso está dando um conflito totalmente desnecessário. É a presidência, o Executivo Federal, o Congresso, os estados com os governadores, as associações com os prefeitos. Não existe projeto, não existe uma retomada. A economia ela foi esquecida nesse cenário. Aliás, ela foi esquecida não, ela foi quebrada nesse cenário. Isso não pode. Ficou no segundo plano, na Ficou no segundo plano. E, na verdade, tu tens que ter todos esses conceitos juntos, trabalhando de uma maneira uniforme para chegar a um objetivo. Não pode ser tão solto como ficou. As empresas não sabem o que vão fazer amanhã. Aí, hoje, sai um decreto que pode a atividade... essa semana agora, atividade de construção civil. Construção civil não parou. Não parou, na verdade. Não parou. Então, existem decretos para se ver e decretos para se cumprir. E todos praticamente têm peculiaridades diferentes, de município para município, de estado para estado. Exato. E uma coisa que ficou muito clara é que o trabalhador faz uma diferença fantástica na economia. Ele recebe o salário, ele consome, a empresa não é nada sem o trabalhador e sem o consumidor, e o trabalhador e o consumidor são a mesma pessoa. Eles não têm diferença nenhuma. Agora, tu estás falando em projeto, tá? Isso é muito importante. A primeira coisa que a gente quer saber do candidato é qual o projeto, seja para o Executivo, principalmente em relação aos projetos do Executivo, ou seja no Legislativo, dentro daquelas propostas que o vereador pode apresentar como projeto de lei.
Tu achas, então, que vai ter um projeto mais voltado agora nessas eleições para a saúde ou para a economia, ou vai ter um equilíbrio nisso aí? A saúde recebeu uma injeção de verba fantástica agora. Tudo bem, vai quebrar, vários estados quebram, enfim, mas recebeu muito dinheiro. A saúde vai ficar equipada com isto. Vai ser necessário trabalhar a economia. A economia é o fator primordial. Não vai ter saúde se não tiver uma economia forte. Tem que andar juntos, né? Não vai ter educação se não puder pagar adequadamente o professor, puder manter uma sala de aula. Nem falamos nesse pilar que é a educação, que é super importante. Né, não Luiz? vai ter saneamento se não tiver dinheiro. Não vai ter o dinheiro. Passou a época do escambo. A época do escambo é 1800. Agora precisa dinheiro, precisa circular a economia, precisa andar. O nosso estado já teve uma dificuldade grande aí. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Vais a vereador? Vou. Bacana. Eu sou pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato a vereador. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, pelo Partido Progressista. Perfeito. Pretendo dar a minha parcela. Enfim, eu tenho um histórico de experiências muito grande e eu entendo que posso entregar isso de uma maneira muito tranquila para uma cidade que me acolheu também, que foi Porto Alegre. Tenho certeza disso, com certeza absoluta. Muito bem, então estamos encerrando esse terceiro bloco, vamos para o nosso comercial, vamos para o nosso intervalo e voltaremos a seguir no quarto bloco. Fique conosco.